Gente, a gente volta a falar da morte de Jô Soares. Não tem, né, como falar em Jô e não lembrar do sexteto. Como não, né? Os músicos que o acompanhavam riam e faziam rir durante o programa e também durante as entrevistas. Participavam, né, ali também com o Jô. A gente vai conversar agora com o Derico, que foi saxofonista da banda, né, amigo de Jô Soares e que passou quase metade da vida ao lado dele. Derico, em primeiro lugar, eu sinto muito, a gente sente muito pela perda, acho que deve ser um momento muito difícil, né? E agradeço demais por você falar com a gente nesse momento, seja muito bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Marcelo, Daniel, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar falando com vocês aqui, com os ouvintes da CBN, da CNN. É o seguinte, eu acordei 6 horas da manhã com o meu telefone pipocando, eu estou em Londrina para fazer show e a gente nunca espera isso, né? A gente nunca acha que isso vai acontecer. A ficha cai sobre coisas da vida, é, sobre a perenidade, sobre a volatilidade das coisas, mas o Jô não, né? O Jô ele estava num patamar acima dos mortais. A gente nunca ia imaginar que isso um dia pudesse acontecer. Eu não previ isso. E para mim isso é uma dor muito grande. Eu estava ouvindo agora vocês falando sobre notícias. Ana Paula Matos vai ser vice do Ciro Gomes e o Dani falou, pô, mais uma mulher o Jô, cara, a equipe do Jô, 90% das pessoas que trabalhavam com o Jô eram mulheres. Ele tinha as meninas do Jô, era um programa que o Jô fazia, um dos dias do programa dele era dedicado à visão feminina das coisas da vida, da política, da economia, do esporte, do bem-estar, da cultura. O Jô era uma pessoa diferenciada. Eu acredito que todas as pessoas que estejam ouvindo a gente agora, que já tenham passado por outras notícias e situações sobre a morte do Jô, tenham isso dentro deles, né? Como o Jô era uma pessoa diferenciada no contexto da cultura brasileira, uma pessoa que valorizou o músico, valorizou o artista, valorizou o escritor, valorizou o esportista, valorizou o político, valorizou a pessoa comum, né? A gente está conversando aqui e a gente, a 1 hora da manhã, todo mundo ficava ligado na televisão para ver quem ia, se era o pipoqueiro, se era o presidente da República, se era o presidente de uma multinacional, se era o grande esportista, o Pelé, Ayrton Senna, e ao mesmo tempo ia o vereador Gago. Então era uma diversidade de pessoas do Brasil e do mundo que apareciam no programa, e a gente ali tinha o privilégio de estar presente, vendo a história do mundo passando durante 30 anos praticamente. Eu fiquei 28 com ele, metade da minha vida eu passei com ele, eu tenho 56 anos de idade, 28 anos da minha vida eu passei com ele. Então, assim, na verdade, é muito triste e, ao mesmo tempo, é muito legal, sabe? Eu estou tendo a oportunidade de passar a régua num monte de coisa que ficou, assim, na memória. Então, essa oportunidade que vocês me dão aqui hoje na CNN, de poder falar sobre o Jô, de poder lembrar de coisas dele, dos programas, né? Todo mundo viu, né? Marcela deve ter visto, Daniel deve ter visto N vezes o programa e ter se deliciado com situações do programa. Um momento da vida brasileira muito peculiar, assim, né? O tempo que o programa ficou no ar. Ô, Derico, eu até tava falando aqui com a Marcela no live que é até difícil a gente falar com esse sentimento de tristeza quando se fala em Jô Soares, né? Não combina a tristeza com Jô Soares. O humor tava ali na política, tava na crítica social, tava entrevistando o pipoqueiro, como você bem disse, o presidente da República. Então, é até difícil falar em tristeza com Jô Soares. Acho que essa é a maior marca que ele deixa. Eu queria saber como vocês se conheceram e algum episódio que você vai lembrar para sempre na sua vida, nessa quase meia vida com ele. Olha, eu tenho umas coisas que me marcaram muito. Quando eu conheci o Jô, eu tinha 23 anos de idade, 22 para 23, era moleque, moleque, moleque.
e todo mundo ali já gabaritado, o Bira, 55 anos de idade, Miltinho, o falecido Rubinho, né? Todas as pessoas gabaritadas, já da antiga, aqueles músicos, instrumentistas brasileiros da época dos bailes, das gafieiras, com muita bagagem, e eu chegando ali, neném, né? E sempre muito bem recebido, abraçado por todos, todo mundo me ajudando. E eu me lembro que quando eu fui fazer o teste, o Jô falava assim para os outros músicos, né? Olha, eu não sei se vocês... Porque era um quarteto, né? E o Jô queria aumentar para quinteto, queria um saxofonista, um músico de sopro e tal. E aí ele pediu para os músicos, né? Para todo mundo que estava fazendo parte da banda, que fosse atrás de amigos tal. E aí ele chegou no fim da gravação, cara, ele falou assim, olha, eu não sei se vocês foram atrás de amigos de vocês tal, mas pode cancelar tudo, eu vou contratar esse menino. Vou contratar esse menino, né, cara? Menino mesmo, cara, menino de tudo. E aí, cara, aí eu falei para ele, eu falei, poxa, obrigado, cara, porque eu ia ter, todas as pessoas aí sabem como é a vida de um músico no Brasil, eu ia ter uma vida completamente diferente da que eu tinha, porque eu ia passar a ter fundo de garantia, 13º, férias, plano de saúde, salário fixo, e o músico brasileiro não tem isso. Então, eu passei a ter um privilégio dentro do mercado nacional que muito pouca gente tinha. E eu fiquei muito feliz, eu falei, pô, que legal que eu vou ser contratado, mas olha, eu vou deixar vocês porque eu tenho que voltar para o hospital que eu deixei minha mulher para ter o meu filho, cara. E então aquilo causou no João uma empatia tão grande comigo, porque eu deixei minha mulher no hospital para parir e eu fui lá prestar o meu compromisso de estar presente na gravação do programa, assim, sabe? Então, isso ilustra um pouco o que era a nossa relação. E respondendo a pergunta do Daniel, como alguma coisa que me marcou, cara, eu acho que a coisa que mais me marcou na vida foi o dia que o filho dele morreu, o Rafa, e ele foi gravar, cara. Ele foi lá, ele ficou de pé, escorado naquela mesa dele, olhando para aquelas câmeras, olhando para aquela plateia de 300 pessoas e deu um speech e falou um texto sobre a vida dele com o filho e que o show must go on e a gente tem que continuar trabalhando e que ele adoraria saber que o pai estaria lá. Cara, foi de uma comoção aquele texto que ele disse, falando da morte do filho, que é a inversão total dos valores da vida, né? Você enterrar um filho. E eu agora estou numa situação parecida, porque eu estou passando pela morte do meu segundo pai, né? Na verdade, eu enterrei meu pai há 10 anos, no dia 25 de abril de 2012, meu pai morreu, muito querido, e agora eu estou passando de novo por isso. Meu outro paizinho morreu. Que bonita a história, né? A gente fica até emocionada de ouvir. Derico, o Jô te chamava de assessor para assuntos aleatórios, te deixava ali numa saia justa. Como é que surgiu isso? Qual pergunta que você falou, nossa, essa eu não sei responder, ou te deixou completamente sem graça? Algum momento nesse sentido, você lembra? Você sabe, Marcela, que era assim, eu moro no interior, né? Eu moro em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E toda vez que eu saía de casa para trabalhar, a gente trabalhava de segunda, terça e quarta. Eu gravava todos os programas, né? Tanto no SBT quanto na Globo. E eu saía com uma alegria, cara. Eu saía com uma vontade de trabalhar, era incrível, porque a gente tinha uma dinâmica de gravação muito azeitada, muito feliz. A equipe era muito legal, né? Hoje a gente tem pessoas profissionais pulverizados em várias emissoras, todos passaram por ali, sabe? Então, vira e mexe, eu vou fazer alguma participação em algum programa e tal, e tá lá um câmera, um cabo, um áudio, um vídeo, um corte, sempre que trabalhou com a gente, pessoas queridas que mantêm uma amizade de saudade, de vontade de ver, sabe? Era uma equipe muito, muito unida. Na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer, não tinha um roteiro, né? E o Jô sempre foi muito generoso, comigo principalmente também, porque a gente tinha uma relação de cumplicidade ali no ar, né?
E como era tudo ao vivo, tudo na hora, não tinha esse negócio de não sei. Eu nunca, 28 anos de trabalho com ele, eu nunca falei não sei para uma pergunta que ele me fez. Sempre eu tinha que dar uma resposta, a mais estapafúrdia que fosse, eu ia lá e falava alguma bobagem e ficava na cabeça das pessoas. Porque, por exemplo, ele entrevistava um cara e ia, porque eu tenho uma técnica nova como é que se fala? De relaxamento com pedras vulcânicas. E aí, cara, ele metia uma pedra vulcânica numa maca. Quem é que ia deitar naquela pedra vulcânica? Não era o Jô, né? O Jô não ia tirar a roupa no ar, né? Então sobrava para mim. Ele falava assim, Nico, eu de pé, sentado na cadeira, dúvida, ele ia para mim. Aí eu, ia atirando, aí o Osmar começava uma música de striptease, aí eu ia tirando a roupa, ficava de cueca. Sim. Na hora emissora, né? Saber, eu falava, quer saber? Vou ver. E aí era ponto, né? Tudo era ponto, porque falava, nossa, o cara é muito louco, ele fica pelado no ar. Eu fico mesmo. Aí, ele ficou peludo, né? Cheio de pelo, deitava assim, a mulher vinha com a pedra vulcânica, queimando, aquela coisa quente. E ele falava, para de gritar, ele ficava para mim assim, grita, porque você estava. Então era assim, era uma relação de muita intimidade, de muita cordialidade, de muito respeito, de muita admiração, mas ao mesmo tempo era uma coisa de uma confiança, que eu sabia que ele não ia me botar em roubada e eu sabia que ele ia poder contar comigo, ele sabia que ia poder contar comigo a hora que ele quisesse. Então foi uma relação muito bacana, foi uma relação muito difícil de se ter. Muito bom te ouvir. É esse o clima que a gente quer relembrar sempre de Jô Soares, né? Nada de tristeza, mas de alegria, de sorriso, de gargalhada, que é isso que ele deixa para todos nós. Muito obrigado por dividir com a gente aqui esse momento no Live CNN. Um beijo grande a todos vocês, fique lá de poder falar com todos aí e obrigado pela oportunidade.